Olá, nesse vídeo vamos falar sobre calor e transferência de energia térmica. A gente vai tentar fazer uma conexão entre essas duas ideias e tentar ver o que a gente pode concluir com isso, né? Quais análises sobre a natureza a gente pode tirar dessa ideia de calor e energia térmica, certo? Então antes, até esse momento, a gente já estava falando sobre energia térmica como sendo originada do movimento a nível microscópico. Então só para recapitular, a gente tinha falado lá que a gente tem um sistema que a gente pode representar aqui por várias bolinhas, né? E a gente tinha pensado que cada uma dessas bolinhas ou dessas partículas tem um certo movimento nesse nosso sistema. E a gente comentou que se a gente olha para a energia térmica dessas bolinhas, a energia térmica média, a gente vai ver que a energia térmica média ela é igual ao que a gente vai chamar de energia cinética média, certo? Na verdade eu fiz uma confusão aqui. A energia cinética média dessas bolinhas, desses movimentos, vai ser o que a gente vai chamar de energia térmica, certo? Então a gente viu então que a gente pode conectar o movimento dessas bolinhas com essa ideia de energia térmica. Só que agora a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o que é calor, certo? Então aqui eu coloquei que com essa ideia, um fenômeno microscópico gerando um efeito emergente macroscópico, é possível entender o que é calor. Então aqui eu vou grifar aqui o calor, porque é a parte importante que a gente vai falar hoje. Eu vou grifar também que a gente tem um fenômeno emergente, um efeito emergente. Eu vou só comentar rapidamente o que é um efeito emergente, porque isso é uma coisa muito importante na física moderna, hoje em dia. Que antigamente a gente achava dentro da física que se a gente entender fundamentalmente, por exemplo, como é que um elétron se comporta, aí se eu conseguir entender e descrever muito bem esse comportamento de um elétron só, a gente imaginava que a gente conseguiria então descrever como é que um grupo de elétrons se comporta. Só que a gente foi percebendo que na verdade as coisas são diferentes. E até uma frase que é famosa dessa área de física moderna que trabalha com muitas partículas, muitos elétrons, a gente comenta que mais é diferente. Então a gente fala que quando tem muitas interações no nosso sistema, aparecem esses efeitos que são efeitos emergentes, que não apareceriam se a gente tivesse tudo dando uma só, certo? Então a gente chama de efeito emergente essa ideia de que quando a gente junta todo um sistema, alguns efeitos, alguns fenômenos vão aparecer pelo fato daquele sistema ser complicado, ser complexo. Mas então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui quando eu falo calor é que calor tem a ver com estar sentindo calor, que é o que a gente usa no nosso cotidiano, né? Mas essa sensação de calor, na verdade, não é uma sensação de calor, é uma sensação que a temperatura está desagradável. Então a gente tem toda aquela questão de que o corpo humano ele tem uma temperatura média de 37 graus. Então, se a sua temperatura média está um pouco acima de 37 graus, você começa a ficar incomodado com isso. E a gente costuma chamar isso de sentir calor. Mas, do ponto de vista físico, o calor tem uma definição mais específica. Na verdade, a gente define o calor aqui, quando a gente olha para sistemas que estão a temperaturas diferentes. Então, coloquei essa figura aqui para representar isso. A gente tem esses dois bloquinhos aqui, eu coloquei como se fosse o bloquinho vermelho, que tem uma temperatura alta. Isso aqui em cima é como se fosse um termômetro, indicando a temperatura. E o azul aqui está uma temperatura baixa, certo? E a ideia é que quando eu coloco esses dois bloquinhos em contato, certo? Eles vão começar a transferir aqui temperatura um para o outro, certo? Então a gente tem essa ideia de que corpos em temperaturas diferentes, eles vão trocar energia ali. O que está com a temperatura mais quente vai conceder mais energia para o que está a temperatura mais baixa. E essa concessão de energia, essa troca de energia que a gente vai chamar de calor. Então a gente chama isso aqui de um fluxo de calor, certo? Então quando a gente tem sistemas a temperaturas diferentes, a gente tem essa troca de energia, a gente vai chamar isso de calor. E eu até coloco aqui, que o conceito de calor está muito relacionado com o que a gente chama de equilíbrio térmico. Isso pois o calor flui de um corpo mais quente para o corpo mais frio. É essa ideia que eu comentei agora. E esse fluxo do corpo mais quente para o mais frio, ele cessa quando as temperaturas são iguais.
Então, ó, nessa parte da direita aqui da figura, a gente percebe isso, olha. Ó, antes eu tinha o corpo vermelho muito quente e o corpo azul muito frio. Aí aqui nesse intermediário, vocês já podem perceber que a extremidade vermelha aqui continua quente, a extremidade azul continua fria, mas o meio aqui já atingiu uma temperatura intermediária, que a gente chama de um equilíbrio térmico. E se a gente espera tempo suficiente, a ideia é que o nosso sistema como um todo vai atingir uma única temperatura. E quando esse sistema tiver atingido uma única temperatura, não vai haver mais fluxo de calor, certo? Isso é muito perceptível quando você pega um objeto. Deixa eu ver se eu tenho algum objeto aqui. Essa lapiseira aqui, ó. Ela é de plástico, mas ela tem a pontinha de metálica aqui. Aí se você pega um objeto metálico e você coloca a mão nele, você vai sentir que ele parece estar frio, certo? Só que depois de um certo tempinho, você vai ver que ele não parece mais frio. E aí se você tirar a mão dele e colocar a mão de novo, você não vai perceber diferença nenhuma de temperatura. Na verdade é porque essa percepção do mais frio que a gente tem é quando você toca um objeto, você começa a transferir energia para ele, certo? Ou ele começa a transferir energia para você. Então se você transfere energia para ele, quer dizer que ele está mais frio que você. Se ele transfere energia para você, quer dizer que você está mais frio que ele. É exatamente essa ideia aqui, ó. Então, essa energia ela flui sempre do mais quente para o mais frio. E quando as temperaturas são iguais, não tem esse fluxo. Então, depois que você já entrou em contato aqui com a pontinha da lapiseira metálica, ele está na mesma temperatura que você. Então, na hora que você tocar novamente, você não vai perceber essa diferença, porque na verdade não existe o fluxo de calor, que é o que faz a gente ter a sensação de quente ou de frio em relação a um certo objeto, certo? E tendo dito isso, a gente agora já começa a entender que essa transferência de energia vai ser o que vai trazer para a gente a ideia de calor, certo? E a gente vai começar a pensar assim, quais são os mecanismos então de transferir energia, certo? Então aqui existem 3 mecanismos distintos para transferir energia térmica, certo? Então para haver fluxo de calor. Então para a gente falar desses mecanismos, eu vou começar aqui pela condução térmica, beleza? A condução térmica é basicamente aquela ideia de que se você pega um objeto, aqui nesse caso tem uma barra aqui, uma barra metálica, certo? Eu estou aquecendo uma ponta dela, beleza? E quando eu aqueço essa ponta da minha barra metálica, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais quente, a energia térmica das partículas que estão nessa ponta aqui vai aumentar e vai começar a ser conduzida através da barra aqui. E olha que interessante, a gente consegue entender por que esse fenômeno é tão perceptível simplesmente lembrando daquele modelinho que a gente usou antes para descrever o que era um sólido. Então aqui em cima, nessa parte de cima aqui, vocês podem ver que tem umas bolinhas. Então representando justamente a barra como se fosse um sistema com várias bolinhas umas ligadas nas outras. Então essa ideia das bolinhas aqui é a mesma que a gente tinha usado lá atrás, falando que o nosso sistema é um monte de bolinha ligadas umas às outras por algum tipo de molinha, um elástico. Então olha só, aqui é muito fácil perceber que se eu estou aquecendo então uma extremidade dessa barra, quer dizer que eu estou dando mais energia térmica. A gente já tinha falado que energia térmica tem tudo a ver com o movimento do nosso sistema. Então é natural pensar que essas bolinhas aqui, lá na nossa representação, vão estar todas balançando ali, cada vez mais intensamente. Como elas estão ligadas umas às outras, a transferência desse grau de agitação é muito fácil. Então, quando eu aqueço uma extremidade de um material sólido e geralmente metálico, já explico por que metálico, mas quando eu aqueço uma extremidade é muito fácil esse sólido transferir esse calor ao longo do seu comprimento, certo? Ou ao longo do seu volume, porque essas ligações aqui entre as moléculas vão fazer com que elas vibrem em conjunto. É o que a gente chama de uma vibração na rede cristalina, que tem essa forma meio cristalina aqui, certo? Então é muito fácil você mudar a energia térmica desse seu sistema e ele transmitir essa mudança ao longo dele. Por isso que a gente fala que ele é um bom condutor de calor, certo? E eu tinha comentado que
Os metais, eles são muito bons também para isso. Por exemplo, você pega um pedaço de madeira, uma colher de pau, por exemplo, você está misturando algo dentro de uma panela. É muito difícil você se queimar segurando o cabo da colher de pau, mas é muito fácil você se queimar segurando no cabo de uma colher metálica. E por que isso? Porque tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo aqui. Tem tanto essa ideia das ligações químicas aqui entre os átomos, facilitar esse transporte da vibração ao longo do comprimento do material, mas também tem um outro mecanismo, que é os elétrons que estão ali naquele material, eles também ajudam a transmitir essa energia. E a madeira é um isolante elétrico. Então, na madeira, você não vai ter essa contribuição dos elétrons para transmitir energia. Já no metal, esses elétrons, como eles estão livres para se mover no metal, então vai ser muito fácil eles ajudarem você a transmitir energia, então, ao longo do volume desse seu material, certo? Então, os metais são, geralmente, condutores térmicos muito melhores. E existe uma discussão muito profunda sobre isso e que a gente pode incluir outros tópicos, né, para tentar entender melhor então o que tem a ver metal e condutor térmico, certo? Mas a gente não vai se preocupar muito em falar sobre isso aqui. O que vale perceber é justamente essa ideia de que quando você tem um metal, você tem os dois fenômenos, tanto as vibrações da rede quanto os elétrons transmitindo energia, e quando você tem um condutor, o único fenômeno que está transmitindo essa energia térmica, esse calor, é a vibração. Então é mais difícil transmitir energia térmica com um isolante. E aqui, só para concluir essa parte da condução térmica, é importante a gente perceber o seguinte, que é natural pensar que esse fluxo de calor vai ter que depender de algumas coisas, certo? Então a primeira coisa vai ser quão bom o meu material é, certo? Quão melhor o meu material é para conduzir, então melhor vai ser o fluxo de calor. E aí tem uma equação que tem uma letrinha φ. Deixa eu ver se ele usa o φ minúsculo. Ele usa uma letrinha φ assim, ó, para representar o fluxo de calor. E eu quero tentar explicar melhor de onde vem essa equação, certo? Então basta a gente pensar o seguinte: φ é o fluxo de calor. Então a primeira coisa que eu tenho que perceber é que o fluxo de calor, a quantidade de calor que está fluindo no meu material, primeiro depende de se ele é bom ou não em conduzir energia térmica. Então, quando eu falo isso, eu adiciono aqui, ó, um valor, que vai ser um coeficiente que tem a ver então com ele ser bom. Quanto maior esse coeficiente, melhor o meu material é em conduzir energia térmica, certo? Então a gente vê essa primeira letra, né, da nossa expressão. A segunda letra aqui é a área desse condutor. Então você pode pensar assim, se eu tenho um condutor, um determinado condutor que é muito fininho, vai ser difícil ele conduzir energia ao longo dele. Mas se ele é mais grosso, vai ser mais fácil ele conduzir energia. Então é natural a gente pensar que também isso aqui vai depender dessa área. A área assim, ó, de contato, né, desse condutor com os dois sistemas aí a temperaturas diferentes. Então, quanto maior a área, mais fácil vai ser então transmitir calor ao longo desse nosso condutor. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem que perceber é que quanto maior a temperatura, a diferença de temperatura, né, nas extremidades, então mais fácil também vai ser conduzir esse calor. Se a diferença for pouquinha, a gente vai conduzir pouco calor, o fluxo vai ser pequeno. Se a diferença for muito grande, a gente vai conduzir muito calor. Então a gente precisa ter também uma temperatura aqui para acrescentar essa ideia de fluxo, certo? E a última coisa que entra aqui, ó, inversamente, é o comprimento ou a distância que esse fluxo tem que acontecer. Então, quanto mais longe, menor tem que ser o valor. E aí por isso que a gente coloca ele no denominador aqui, ó. Porque se eu aumento esse número do denominador, o nosso φ aqui já vai ficar cada vez maior. Então, ó, se eu aumento esse valor de L, o φ vai ficar cada vez menor. E se eu diminuo esse valor de L, o φ vai ficar cada vez maior. Então é natural a gente pensar que essas variáveis vão estar envolvidas então no nosso fluxo de energia aí em
um condutor térmico, certo? Então, esse trechinho da aula foi só para explicar a origem dessa expressão de uma maneira um pouco mais simplificada. O nosso texto ele faz uma descrição legal de cada uma das variáveis, mas eu acho importante frisar de onde é que está vindo essa equação. Ela não é uma equação tirada da cartola. Todas as variáveis dentro dela fazem muito sentido e podem ser medidas, e a gente faz isso em laboratório. E é muito útil usar essa expressão para poder descrever alguns sistemas, certo? E essa expressão aqui, ela é tão útil que a gente chama ela de equação de Fourier. Então, vou botar o nome aqui de Fourier, certo? A equação de Fourier ou lei de Fourier, tanto faz. Realmente desses dois nomes. Eu acho que o texto, a nossa apostila chama de lei de Fourier. Mas, enfim, essa ideia aqui, então, que o fluxo de energia em um material que é condutor térmico é dado por essa expressão. E aí a gente tenta entender aqui um pouco melhor de onde vem cada uma das variáveis. Para ir para a próxima ideia aqui, ó, a gente vai falar de convecção térmica. Então, olha, eu coloquei o seguinte: os fluidos, sejam eles líquidos ou gases, então aqui só para abrir um parêntese, fluido é algo que pode fluir livremente, certo? Então a gente chama de fluido tanto os líquidos quanto os gases. Então sempre que eu estiver falando fluidos aqui, eu quero dizer ou líquidos ou gases, tanto faz. Então esses fluidos, eles têm um comportamento ligeiramente diferente. Então, enquanto os sólidos, eles tinham essas ligações entre os átomos para ajudar eles a transmitir o calor, no caso dos fluidos não existe uma ligação tão intensa. Lembra lá atrás, quando a gente falou de mudança de fase, a gente comentou que à medida que você aumentava a energia térmica, chegava um momento que você rompia as ligações. E desse momento em diante você estaria numa fase líquida, depois numa fase gasosa, depois numa fase de plasma e etc. Então, é muito importante perceber que não existem mais essas ligações nos líquidos ou nos gases para poder fazer essa transferência de calor, certo? Então, o mecanismo aqui é um pouco diferente. Então, ó, eu coloco aqui que eles têm um comportamento ligeiramente diferente. Isso, pois o calor neles se propaga pelas colisões entre as partículas. Então, é um fenômeno muito mais complicado de descrever com precisão matemática, certo? Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente mostrou aquela lei de Fourier, a equação de Fourier, para quanto calor estava sendo transmitido num condutor térmico, para escrever uma lei daquele tipo para convecção ou para radiação térmica é muito mais complicado. No final eu vou mostrar um exemplo de como fica essa lei para radiação térmica, mas é só um exemplo de mostrar quão complicado isso pode ficar, certo? Mas então aqui é importante a gente perceber isso aqui, ó, que nesse caso a colisão entre as partículas é que vai ser importante. Então a gente está pensando assim, a gente lembra daquela ideia de que um líquido ou um gás é um monte de bolinha voando por aí, certo? E a energia dessas bolinhas, ela está representada, a energia térmica delas está representada como se fosse a energia cinética média. Então, se as minhas bolinhas ficam se chocando umas nas outras, elas vão transmitindo essa energia umas para as outras, certo? E daí que vem essa ideia de convecção térmica. Então, por exemplo, a gente pode utilizar nosso conhecimento, nesse caso, né, como a gente não vai poder construir uma expressão matemática, a gente vai ter que usar de maneira mais conceitual para entender alguns fenômenos. Então, aqui a gente vem, ó, primeiro fala que o congelador, essa em cima, é uma grande vantagem nas geladeiras. Isso, pois o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, ó, geralmente é mais comum, né, a gente ter geladeiras em que o congelador é na parte superior aqui, certo? E por que isso? Porque sendo o congelador na parte superior, o que vai acontecer? O ar que está mais perto aqui da parte de cima vai ficar frio, certo? Porque está encostando na parte mais fria da geladeira. E aí ele começa a descer aqui, ó. E essas setas, eu vou fazer as setas aqui do lado de fora. Essas setas estão representando que esse ar frio, ele começa a descer, certo?
E aí o que acontece? Como o ar frio ele está descendo, porque ele está ficando mais denso, certo? Quando ele é resfriado, ele diminui o tamanho, certo? Mesma ideia lá quando a gente está falando de dilatação, ele diminui o tamanho, então ele desce. E o ar quente, ele ainda está ocupando um volume grande, e ele sobe, certo? Então, do outro lado aqui, a gente tem a representação do ar quente. Então, o ar quente aqui, subindo. Então, a gente tem esse fenômeno que a gente chama de convecção, que é sempre o ar quente descendo, o ar frio descendo, o ar quente subindo, certo? E aí, por conta disso, isso aqui vai facilitar, vai ter um movimento natural ali dentro da geladeira para fazer com que todo o interior vai atingir esse equilíbrio térmico. Então, quando a temperatura do ar que está em cima e o ar que está embaixo forem aproximadamente a mesma, aí a gente vai parar de ter essa convecção intensa, certo? E a geladeira vai estar como um todo gelada. Então, uma vantagem, o congelador está na parte de cima. E a gente pode usar essa mesma ideia para entender por que aqui, ó, que é importante instalar um ar-condicionado ou um aquecedor na posição correta. Então, ó, nessa figura eu coloco aqui, ó, o ar-condicionado estando na parte de cima, certo? O que vai acontecer? Ele vai jogar ar frio, certo? E esse ar frio que ele está jogando para o ambiente vai descer, beleza? E aí o que vai acontecer? Esse ar frio descendo, o ar quente que estava dentro do ambiente vai subir, certo? Então as pessoas que estão mais próximas do chão do que do teto, elas vão sentir um alívio mais imediato, então, em relação a essa diferença, né, da temperatura do ar que está descendo frio. E aí o ar quente, como ele está lá em cima, ele vai passar por um processo de filtragem pelo ar-condicionado e vai ser resfriado eventualmente. Então é uma vantagem o ar-condicionado estar posicionado em cima. Enquanto isso, aqui no Brasil não é muito comum, né? Mas é muito comum a gente falar sobre aquecedores aqui. Então a gente tem um aquecedor colocado na parte inferior, porque isso é uma vantagem, porque o ar quente sobe. Então se você bota o aquecedor embaixo, esse ar quente vai subir. E logo depois o ar frio vai ficar mais próximo do aquecedor e aí vai ser aquecido em seguida. Então essa relação entre colocar o ar condicionado em cima e o aquecedor embaixo é bastante importante aqui. E devido, né, a esse fenômeno que a gente chama de convecção térmica, certo? E aqui, ó, para concluir essa parte de convecção, eu coloco essa dica aqui, ó, tenta reparar na previsão do tempo, na próxima vez que você estiver vendo a previsão do tempo, e perceber que as massas de ar quente e frio, elas estão relacionadas com as correntes. Então, se você reparar nas apresentações que geralmente tem nessas previsões do tempo, você vai ver que sempre que eles mostram massas de ar de temperaturas diferentes, eles vão te mostrar qual que é a direção que o ar está fluindo. Então eu quero que vocês tentem reparar e perceber como que essas duas coisas estão relacionadas, certo? Vocês vão perceber que é bem direta assim, a observação, mas qualquer coisa pode me perguntar. E a última ideia, que é o último tipo de transmissão, né, de energia térmica, é a radiação, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar essa explicação e depois eu vou detalhar um pouquinho mais e a gente encerra aqui esse vídeo. Então na física existe um fenômeno chamado de radiação de corpo negro, em que todo corpo emite radiação em diferentes frequências, mas a intensidade dessas emissões depende da temperatura desse corpo. Por isso é muito fácil perceber a quentura de uma fogueira, mesmo quando não se está muito próximo dela. Eu coloco quentura entre aspas porque eu gosto de usar essa palavra. Mas essa ideia, né, de que a fogueira ela está emitindo algum tipo de calor, que você consegue perceber esse calor mesmo sem estar perto da fogueira. Então é interessante essa ideia, porque você pode pensar assim, se eu estiver muito perto, é natural pensar que o ar que está mais perto dela vai aquecer, e aí eu vou perceber esse ar quente. Isso é verdade. Aí você vai estar percebendo a radiação, aliás, você vai estar percebendo o calor por conta da condução térmica, da condução e da convecção térmica daquele ar ali em volta, certo? Então, ó, deixa eu só representar isso aqui, ó. O ar que está aqui, ó, perto da fogueira, ó, ele está passando por esse processo, então, de convecção, certo? Mas, apesar desse processo de convecção estar acontecendo, se você está longe da fogueira, ainda assim você consegue perceber algum tipo de energia fluindo dela,
na sua direção. Isso porque esse fenômeno aqui, ó, radiação de corpo negro. E a radiação de corpo negro, ela fala que se a sua temperatura é alta, então aqui, ó, sua temperatura é grande, você emite radiação. Radiação, certo? E quanto maior a sua temperatura, existe uma relação aí, maior a intensidade dessa emissão, certo? E mais vasta é a intensidade dessa emissão. Então, se você está próximo de uma fogueira, por exemplo, ela tem uma gama de radiações de frequências diferentes que vão estar sendo emitidas aí em volta. Lembrando que aqui a gente ainda não estudou ótica, mas essa ideia de radiações de frequências diferentes, a gente pode pensar assim: quando a gente está falando de luz visível, como, por exemplo, as cores do arco-íris, cada cor tem o que a gente chama de uma frequência de radiação diferente, certo? Mas não existem apenas as cores do arco-íris, não existem apenas as radiações que são representadas naquelas cores. Existem outras radiações com frequências muito grandes ou muito pequenas. E aí, dependendo então da sua temperatura, você começa a emitir frequências diferentes de radiação, certo? E só para fazer um comentário aqui para não gerar confusão, essa ideia de corpo negro aqui pode ser estranha, porque você olha para a fogueira e você fala assim: bom, a fogueira não me parece um corpo negro, afinal ela está brilhando. Só que na verdade essa expressão corpo negro, ela tem a ver com o seguinte: quando você tem um sistema, deixa eu desenhar aqui, ó. Vou desenhar uma bolinha. Então isso aqui vai representar esse corpo negro. Vamos imaginar que eu jogo luz nesse corpo negro. A ideia é que o corpo negro, quando você joga luz nele, ele absorve toda essa luz. Então ele não reflete nada, certo? Então ele vai absorver tudo isso. Absorve. Vou escrever aqui. Então ele absorve toda essa radiação aqui. E a única radiação que ele joga para fora foi ele mesmo que produziu. Então ele produz. Ele, entre aspas aqui, produz. Certo? Então a gente chama ele de corpo negro porque a luz que a gente joga sobre ele, ela não é refletida. Mas mesmo assim ele emite muita energia. E a gente pode discutir um pouco melhor isso aqui quando a gente estiver falando um pouco sobre eletromagnetismo, e eu explico melhor o que isso aqui tem a ver então com a radiação eletromagnética, certo? Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui para uma discussão futura, certo? Mas é bom perceber que essa ideia de radiação de corpo negro é fundamentada nisso de que ele absorve toda a energia por radiação, né, que você joga sobre ele. E como eu comentei lá atrás, eu comentei que a gente tem expressões matemáticas para descrever essas radiações aqui, essas outras formas de transmitir energia térmica, mas elas são mais complicadas. Então, só para mostrar um exemplo aqui, ó, essa expressão aqui é uma expressão que ela é o que a gente chama de radiância espectral. Então, é justamente a quantidade de radiação que um corpo negro emite. E vocês podem ver que ela fica bastante complicada aqui. É uma expressão que é muito mais difícil de deduzir, muito mais difícil de explicar. Então é por isso que nessa parte do curso a gente vai ter que se contentar um pouquinho mais com as explicações conceituais apenas. Então a gente vai ter que se contentar e entender o fenômeno sem poder usar a matemática para descrever ele, certo? Então isso aqui é justamente essa expressão da emissão de energia de um corpo negro. Mas isso aqui a gente não vai precisar se preocupar aqui, porque a gente está preocupado só nessa parte um pouco mais conceitual, certo? Então, nessa aula de hoje a gente viu que existem 3 jeitos de transferir energia térmica, certo? Que é basicamente a condução, a convecção e a radiação. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai usar algumas ideias sobre calor específico e capacidade térmica para entender como é que acontece essa transferência de um corpo para o outro, como é que a gente pode utilizar isso, né, para fazer algumas previsões matemáticas aí. Então é isso, essa aula aqui acaba por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula.